tá na tua opinião do jogo, ô Laranja, você teria entrado, sei lá, com o Ganso ou com esse próprio Lúcio Acosta no jogo de ontem no lugar do Lima? Excelente Daí pergunta. tua opinião, cara. Excelente pergunta. Galera, eu tava até falando com o Sérgio na nossa live mais cedo que conforme o tempo vai passando, cara, acho que a cada dia eu me torno uma pessoa mais chata e um torcedor mais chato e mais exigente. Somos dois, meu amigo. Então, assim, Somos dois, fica tranquilo. cara, eu sempre faço essa separação do desempenho e do resultado. O resultado do Fluminense foi excelente. A gente realmente encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, né? Você venceu o primeiro jogo por 2-1 fora de casa, é maravilhoso. Agora, quando a gente olha para o desempenho do Fluminense, eu, como torcedor, é aquele tipo de jogo que quando acaba, eu não me empolgo, sabe? Eu não fico com aquela sensação, caramba, pô, hoje o time jogou, hoje eu vi o Fluminense praticar um futebol dominante. Não foi assim, né? Não foi assim. O Fluminense faz 2 gols com 15 minutos, depois o controle do jogo, a posse de bola fica com o América de Cali. O Fluminense até se defende bem, depois daqueles sustos que nós tomamos no início da partida. O Fluminense leva poucos sustos, então defensivamente a gente fez uma partida ok, até a pataquada que aconteceu no final, mas no final das contas é uma partida que não empolga o torcedor. E aí, gente, a gente pode até estender esse debate e a gente pode pensar o seguinte, cara, mas será que o Fluminense tem condições de render mais do que vem rendendo? Será que o Fluminense tem condições de fazer partidas mais dominantes? No final das contas, eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense tem de onde tirar, eu acho que o Fluminense tem condições de jogar mais do que vem jogando. E isso passa muito, primeiro, pela postura do time em campo e, segundo, pelas escolhas que o Renato Gaúcho faz. Já vou responder a pergunta do Caio. Cara, eu não entraria com o Lima no jogo de ontem simplesmente porque o Lima atualmente vem atrapalhando a equipe do Fluminense. O Lima é um jogador que agrega pouquíssimo na fase ofensiva, é um cara que vem errando muitos passes, e foi o que a gente falou aqui, meu irmão, quando o teu meia armador, a partir do momento que o teu meia armador erra 58% dos passes no jogo, irmão, a tua fase ofensiva não tem como funcionar. É impossível. É impossível. Então, o Renato ontem ele tinha 2 possibilidades. Ele poderia ter começado com o Bernal e aí ter liberado mais o Hércules. O Hércules faz muito bem esse segundo homem. É um cara que passa da linha da bola, pisa na área, finaliza. A gente viu como que o Hércules foi importante no Campeonato Mundial. Ou então, tenho certeza que muita gente aqui vai torcer o nariz, blá, blá, blá. Ou então, meu irmão, entra com o nosso camisa 10, entra com o Paulo Henrique Ganso. Eu tenho certeza absoluta que o Ganso ontem faria mais do que o Lima fez. Pô, meu irmão, o dia que eu não acreditar que o Ganso é capaz de fazer mais do que o Lima fez ontem, aí, meu irmão, o Ganso tem que aposentar. Eu acho que não chegou ainda nesse ponto, né? Eu concordo com você plenamente. A gente leu o nosso superchat aqui, ô Fita. Deixa eu até pegar a deixa aí do Laranja, que no nosso, não sei se no nosso último podcast eu falei aqui com relação ao comentário que o Renato fez depois do jogo sobre o Ganso, né? Que a gente ganha muito em qualidade com o Ganso no meio campo, mas a gente perde muito em competitividade também, né? Eu, de certa forma, até concordo com ele um pouco, mas ao mesmo tempo eu paro para questionar o seguinte: pô, beleza, a gente perde em competitividade, mas pô, será que se a gente não compor mais esse meio campo, colocar mais peças ali, talvez fugir desse 4-3-3 e colocar, não sei, um 4-4-2, um 3-5-2, mas para colocar mais gente, aí seguindo o que o Laranja falou, pô, talvez um Facundo Bernal com mais 2 volantes e o Ganso, para ganhar mais competitividade sim. Será que isso não ajudaria, não facilitaria o futebol do Paulo Henrique Ganso? Porque realmente a gente perde muito em criação, cara. Não sei qual a opinião de vocês. O que tu acha sobre isso, Fita? Antes disso, deixa eu ler aqui rapidamente o superchat da Denise. Pingou, parou. Flusão, deixou R$5. Já deixei meu like, ótima noite a todos. Mandou um beijão aí pra galera, pro Serjão, pro Renan, pro Marcelo Araújo aí. Amanhã ela disse que acorda cedo, então ela já
Já fez o foi. superchat, já deixou o like e com certeza já meteu o pé. compartilhou e já meteu o pé porque vai trabalhar, tá certo. Bom, obrigado aí pelo superchat, ô Denise. Fala a tua opinião aí, o que você acha em relação a isso? Bom, o que o Laranja falou ali é de fato é verdade. Uma coisa que a gente está com saudade é de ver esse Fluminense competitivo dentro de campo. Aí eu sinto saudade do dinizismo, Laranja, aqueles bons tempos do dinizismo, aquele futebol que a gente jogava, né? Aquele que não importava o adversário, porque a gente sabia que ia jogar um bom futebol. E se o Fluminense perdesse ou tivesse um revés no jogo seguinte, a gente ia reverter por conta do que a gente jogava, né? Com todos aqueles toques de bolas, mas com objetividade, criação. Claro que não era um time impecável, mas era um time muito mais competitivo, era um time que já jogava mais para frente e a torcida tinha quase certeza que a gente não perderia jogos. E aquele emblemático Fla-Flu de 4-1 no Maracanã, na verdade 4-0, que fez um gol no finalzinho já nos acréscimos, então foi um chocolate aquele jogo, mostrava muito, deixava ver o que o Fluminense de fato era naquele momento. E uma coisa que eu lembro era que o Diniz naquela época botou o Alexander para dar liberdade para o Marcelo, né, para deixar os craques jogarem. Então, assim, por que a gente não adota uma filosofia dessa? Pô, para me ter o Ganso, que não vai marcar muito, não vai ter competitividade, então eu vou botar um cara que vai cobrir, né, essa ausência do Ganso. O Ganso vai ficar limitado a dar um bote no zagueiro, né? E de resto eu quero que ele pense, eu quero que ele crie, eu quero que ele faça jogadas que a gente precisa, porque a gente precisa de um 10. Se você não tiver um 10, você não consegue fazer uma ligação de meio campo ao ataque, você não consegue dar criatividade para o time, para poder, para o próprio camisa 9 ou para os atacantes, né, finalizarem ou fazer uma jogada de linha de fundo. Então, só aí a deficiência já fica muito grande. Aí a gente acaba perdendo o Arias. Então, a gente não tem o Ganso em campo e não tem o Arias que, na ausência do Ganso, né, o Arias se adaptou ali no meio e fez algumas boas jogadas de armador. Então, assim, o Arias saiu daqui, se não me engano, como o maior jogador com assistências com a camisa do Fluminense. Então, assim, na era dele. Então, assim, a gente perde tudo isso. Aí o Renato tenta justificar por que o Ganso não joga. Para mim é além disso, é algo extracampo, na minha opinião. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.